Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Consegue me ouvir? Sim, sim, no setor, excelente. Som Ok. excelente. Obrigado, irmão. Desculpa a demora. Tava difícil entrar. Não, não, é normal, é normal. E não te percebi que esse atraso ali, na área que concreto, o tempo é absolutíssimo, não te falar? Então, nós é grato pela presença. E, professor Vidal, e meu nome é Jorge Andrade, e também fala no tempo público ali cabo-verdianos, então fala língua cabo-verdiana de forma mais ampla possível, e certamente o professor está a perceber a maioria e de questões básicas de nossa conversa, e, e nós que se ali para nosso povo, professor, e nós que conhece o professor Filipe Vidal, nós siga essa página, nós pesquisa no YouTube e nós estou hoje a trabalho que está a fazer tudo mesmo, extensão do seu conhecimento e academicamente em defesa de legado africano, na todo aspecto mesmo, está fala de África antes de europeus, está fala de África e trazer realidade, estrutura e verdades do continente africano antes de barcos escravos, antes de chegadas do europeu, que é essencial para não perceber a posição e localização de nós como um povo. Normalmente, a academia eurocêntrica tem uma estrutura, uma perspectiva de conversa sobre África pós-barco escravo, imperialismo europeu. Então, professor Filipe Vidal, nossa conversa é aberta e é uma exposição mesmo a conhecimento e dados e factos que é necessário para qualquer um descobrir um novo África, assim falando, uma maneira prática de não perceber e descobrir grandeza do continente africano antes de chegada de europeus, antes da invasão dos europeus, África antes de escravatura. E então, não está aberto, professora, é que é necessário perguntas e qualquer informação e sobre nossa história. De Kush a Kemet é simplesmente um título. É tão amplo e a conversa de dias, a conversa que demora e séculos para não falar, mas qualquer informação que o professor Filipe Vidal pode trazer ali é bem-vindo. Então, espaço aberto e bem-vindo, saudação em nome de todos os nossos ancestrais, professor. Muito obrigado. Aqui nós dissemos Matondo, Ngasakidila, Tussapuila. Obrigado mesmo pela oportunidade que vocês me dão de poder compartilhar e unir as nossas forças, unir os nossos corações e unir nossas vozes e unirmos no plano físico com o plano espiritual, com o plano da nossa ancestralidade. Portanto, é bom estar aqui, é bom estar com os irmãos, é bom estar em casa. Sim, o assunto que nós temos a falar hoje é de extrema importância, falar das primeiras grandes civilizações do nosso continente e, sobretudo, como elas influenciaram a nossa história interna. Estamos a falar enquanto africanos, não é? Mas também como essa nossa riqueza histórica, envolvida com todas as ciências, ajudou a todo o mundo. Portanto, como a conversa é aberta, antes de eu entrar concretamente na questão de Kush até o Kemet, eu vou primeiro começar com, se me permitirem a expressão, com o começo, não é? A forma como nós começamos a existir enquanto civilização, a existir enquanto povo. Portanto, eu vou começar com a permissão dos nossos ancestrais, com a permissão do orixá Exu, nós aqui chamamos Mpambuzila, que ele nos abra os caminhos e esse orixá Mpambuzila, aqui é em Kisse, né? Um Kisse Mpambuzila, mas no sistema
Yorubá é, portanto, Exu. Lá no Kemet era conhecido como Anpu. Era Anpu que abria todos os caminhos, até porque foi Anpu, não é? Ou Anubis, que abriu o caminho para que o seu irmão pudesse se tornar rei, não é? Anpu foi o irmão mais velho de Horus, ou Eru. Portanto, eu vou começar com a permissão de Anpu, que abre os caminhos, e, sobretudo, vou agradecer à mãe Sechat, a esposa portanto, Jahuti, o Senhor do Conhecimento, por tudo e que estes nossos ancestrais estelares fizeram para que nós pudéssemos nos manter vivos, apesar do grande ataque que nós tivemos de outros povos, de outras forças. Portanto, nós temos ouvido duas questões importantes. A primeira questão importante que nós temos ouvido é África, origem, berço da humanidade, África, berço da civilização. Mas normalmente só se fala que África é berço da humanidade. Raramente nós conseguimos ouvir da parte daqueles que beberam de nós, dos nossos estudantes, dos nossos alunos, estou a falar dos eurocêntricos. Eles não conseguem assumir que nós somos berço da civilização. Mas como diz a irmã Miriam Zinga, que também está aí acompanhar a nossa live, está sempre atenta, um abraço para você, Rayan Zinga, e eu concordo com ela, nós não devíamos dizer somente berço da humanidade, porque é sempre o Ocidente que começa as discussões, nós falamos sempre as discussões, nós tratamos sempre os problemas ao ritmo do Ocidente, não é? Nós deveríamos dizer África, origem da humanidade, África, origem da civilização. E, portanto, a civilização cuxita e a civilização quemética, não é? Tanto como a civilização Kerma, não é? Porque foram esses três grandes complexos civilizacionais da antiguidade, elas não são as primeiras civilizações que aconteceram no nosso continente. Não são. Por quê? Porque nós temos um outro problema grave em África. E isso é como o professor Cheikh Anta Diop falou no seu livro Nação Negra e Culture, onde ele disse que a melhor forma de poder-se, portanto, dominar um povo é, portanto, fazer com que ele perca a noção do seu próprio tempo, não é? Depois de fazer com que ele perca a noção do seu próprio tempo, é pegar nas elites deste povo e fazer com que essas elites, ou aquelas que o povo pensa que são as elites, porque temos as elites e tem aqueles que se dá a entender, isso no dizer do próprio professor Cheikh Anta Diop, eu concordo, que parecem ser as elites, mas não são. Então, fazer com que ou as elites, ou aquelas que parecem ser as elites, participar de forma criminosa ou de forma inocente na destruição do tecido que sustenta o povo, concretamente, a história e a sua língua. E é isso que é o cimento de qualquer civilização. Portanto, depois que o Ocidente começou a tomar conta do planeta e concretamente do continente africano, que é o berço do planeta, e vou parar de falar de África e vou usar o termo mais antigo, como vem no livro do professor Paté Diagne, não é? E nos registros antigos do Kemet e da Núbia, nós chamávamos o nosso continente, um dos nomes era Tarabana, não é? Ta, terra, Ba, na, ok? Tarabana, então, o Taraba Anu, a terra da alma dos Anu, e nós sabemos que a primeira grande família, não é, que disseminou a civilização desde Catiopa, não é, que nós conhecemos também por Kerma, pelo Alto Kerma, não é?
ou Etiópia, os Anu vieram dali e foram até o Kemet, não é? E expandiram-se, portanto, como a família sagrada, não é? Que conseguiu organizar os outros nomos e ali se organizar o grande cosmopolitismo, ou a grande cidade cosmopolita, ou as grandes cidades territoriais cosmopolitas, ou estados territoriais cosmopolitas, que são o Kemet, não é? Que tem como base, portanto, Kush, porque Kush foi base do Kemet. Mas eu dizia que antes disso, antes de haver essas civilizações, houve outras civilizações que a maldade do Ocidente fez chamar eles de, portanto, fez chamar eles de estados, não é? Estados não, de povos primitivos, não é? Estamos a falar da Idade da Pedra. Portanto, e nós precisamos de voltar à Idade da Pedra para compreender Kush e para compreender o Kemet. Mas para isso nós precisamos saber como é que nós surgimos nesse planeta, quem somos e conforme nós formos nos expandindo. Portanto, o professor Teofilo Benga, e se me permitirem vou mostrar aqui, neste livro aqui, L'Afrique dans l'Antiquité, não é? Egito faraônico, Afrique Negre, Afrique Noire, África na Antiguidade, Egito faraônico, África Negra, África Preta. Portanto, ele consegue nos demonstrar que houve grandes civilizações na Idade da Pedra. Mas onde é que nós, para além do que o professor Teofilo Benga fala, podemos ter certeza que houve civilizações na Idade da Pedra? E o que é isso, civilização? As pessoas pensam que civilização é nós andarmos com um telefone caro, é hoje nós nos vestirmos como os caucasianos, não é? Portanto, nós termos máquinas que voam. Não, a civilização, conforme diz o professor Teofilo Benga, não é nada mais, nada menos do que nós aprendemos a viver em paz e de forma pacífica, em ordem com a própria natureza, aproveitando o melhor dessa natureza de forma sábia, de forma consciente, portanto, e produzirmos conhecimento no mais alto nível a partir dos materiais que nós encontramos no terreno. O que aconteceu na Idade da Pedra? Acontece que, primeiro, a própria humanidade é de origem africana, isso é um dado adquirido, mas como diz o professor Tite, não é? O professor Tite disse bem isso, e pude aprender com ele há 2 semanas atrás, numa conferência em que participamos juntos. Essa conversa de África, origem da humanidade, ou berço da humanidade, África, origem do conhecimento, ou berço do conhecimento, é uma conversa que é só nossa. Não é uma conversa dos outros, é uma conversa dos africanos. Porque os outros não querem falar disso. Quem são esses outros? Os europeus, os asiáticos, os portanto, e os árabes. Esses 3 não querem falar disso. E a primeira prova de que eles não querem falar disso é a Bíblia, o Alcorão e o Tora. Porque quem sabe e quem sustenta a ciência de que a África, de facto, é a origem da humanidade, porque é aqui onde surgiram os primeiros homens e as primeiras mulheres, ou as primeiras mulheres e os primeiros homens, ele pegava nessa parte da Bíblia e nessa parte do Alcorão, nessa parte do Tora, que fala do fake news, eu chamo fake news, notícia falsa, da notícia falsa de Adão e Eva, ele pegaria nisso e deitava fora, porque está mais do que provado que o genoma humano mais antigo do planeta não é, está no continente Terabana, ou está em Terabana ou em África. Portanto, não está nem no continente Mu, como eles dizem, na Lemúria, como algumas ordens japonesas, algumas ordens espirituais japonesas atestam de que está na Lemúria ou no continente Mu. Não é possível. E nem sequer está na Atlântida, como dizem, né? E essa história de Adão é mesmo muito complicada, porque Adão vem de Adamá. Adamá em hebraico quer dizer vermelho.
E não é possível nós termos uma raça vermelha, porque todo animal de sangue quente que surge nos trópicos, ele tem que ser preto, tem que ter a melanina, para poder, portanto, estar protegido diante do sistema que o alimenta, certo? Então, a questão é que os 8 tipos humanos que surgiram no planeta Terra, todos os 8 tipos surgiram no continente Terabana, em Terabana, e desses 8 tipos, 6 acabaram por ficar aqui e só 2 é que migraram para fora de Terabana, não é? Chegando até Yoruba, não é? O que é conhecido por Europe, não é? No continente de Godaia e Monaia, não é? Que foi uma mulher africana, uma mulher preta, de onde se originou o termo God, ok? O termo God vem de Godaia e Monaia, que é a divindade ancestral, portanto, dos europeus. E os europeus sabem disso. Não falam disso, não querem falar, mas eles sabem disso, que eles são nossos filhos, não é? E lá, depois de nós migrarmos, nós nos tornamos então em Cro-Magnon. Portanto, isso de dizer que houve portanto, Homo neandertal branco, não é possível haver um Homo neandertal branco. Nunca houve Homo neandertal branco, porque, e isso foi demonstrado concretamente por Diop e por alguns europeus sinceros, como o Dr. Gunther. Dr. Gunther, na Alemanha, foi sincero em dizer isso. Porque se eles dizerem que o Homo neandertal não foi branco, e como agora também alguns chineses já estão a dizer que existe o Homo sapiens draconis, não é? Que é um Homo sapiens que surgiu lá na China. Bom, isso tudo é na perspectiva de tirar do cerne da origem da humanidade, da origem da família humana aqui de África. E como Cheikh Anta Diop, que fazia esses estudos de forma mais profunda e concreta, já faleceu, agora alguns têm um bocado de mais liberdade de fazer essas coisas, de dizer esses disparates. Perdão, desculpem esse termo muito grosso, perdão nosso povo, não é? Mas é mesmo um disparate. Dizer que houve o Homo draconis, que houve o Homo pré-neandertal, não é? Porque eles ainda, o ano passado, disseram que houve um pré-neandertal na Europa. E sustentar isso é falar de quê? É falar da teoria, novamente trazer a teoria poligenética, quando nós soubemos que no ano de 1997, na conferência de Oxford, se fez o cruzamento do genoma humano, porque eles têm sempre dúvida, com essa máquina que andaram aí a usar para fazer a Covid, para detectar a Covid-19, fizeram o genoma humano e cruzaram o genoma humano e viram que todo o genoma humano veio cair aqui em África. Daí que eles falaram da tal leva mitocondrial, escreveram um livro. Gerard Lecoq, até que escreveu o livro, se responsabilizou em escrever um livro depois da conferência com o título Eve était noire, ou seja, Eva era negra. Mas na verdade não é Eva nenhuma, foi uma forma de querer gozar com a nossa inteligência primeiro, sempre para trazer o mito de Eva, não é, que não existiu, e segundo também para, portanto, fazer uma sátira. Mas, portanto, nós sabemos que antes do homem, o Homo de Neandertal, que foi preto, também na Europa, esse Homo Neandertal aqui em África era chamado de Homo de Broken Hill. E o Homo de Broken Hill, que é o mesmo tipo de Neandertal identificado aqui no Zimbábue, não é, que foi para lá. Claro, depois houve o surgimento do Homo sapiens sapiens, que somos nós, que antes do nosso antepassado, o Dr. Runoko Rashid, falecer, ele também falou disso. Jean Houblin também fala disso, um paleontólogo francês, e aliás, foi Jean Houblin que encontrou, conseguiu, não sei se encontrou, não é, mas é o que se diz, ele é que encontrou os ossos mais antigos, ou o crânio mais antigo do Homo sapiens sapiens, no Marrocos, não é? Com a idade, depois de fazer a calibragem potássio-argão, porque com a calibragem carbono 14 pode ser falsificado, com o sistema potássio-argão, muito usado pelo professor Cheikh Anta Diop e recomendado especialmente pelo professor Cheikh Anta Diop,
porque Cheikh Anta Diop foi químico e físico nuclear, muita gente não sabe disso. Conseguiu-se ver que esse Homo sapiens sapiens tem 350 mil anos antes de Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, se o homem arcaico, que eles chamam arcaico, está aqui desde há 7 milhões, que ele chamou de australopitecos robustos, que é uma forma muito romantizada de nos chamar de macacos, porque ele nunca se chama de macaco, ele se chama sempre de homo, não é? E este homo arcaico e todas as outras espécies surgiram aqui na África. E se o chamado homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens, tem 350 mil anos, está aqui, que somos nós, com a mesma forma, com os mesmos cérebros, com os mesmos pulmões, com o mesmo oxigênio, meus irmãos, não é possível você ficar 350 mil anos e não produzir nada. Porque você tem cérebro, você tem espírito. Então, onde é que começa o marco da civilização? Os povos na Idade da Pedra, eles migraram por todo o continente africano. E eles criaram um sistema de civilização. O português é muito pobre, é uma língua muito pobre, não é? Criaram um sistema de civilização que se chama, vou usar o termo rudimentar, mas não é rudimentar. É um sistema de civilização altamente sofisticado, onde eles deixaram os recados nas grutas, não é? Nós nunca vivemos nas grutas. Se nós vivêssemos nas grutas, à noite nós teríamos que acender fogo para poder nos aquecer, porque dentro das grutas faz muito frio. Quem já esteve numa gruta pode testemunhar isso. E iríamos encontrar aquelas grutas cheias de fumo, mas no entanto nós encontramos aquelas grutas com quê? Cheias de pinturas. Essas pinturas rupestres são os marcos de civilização. Depois nós temos outra questão. Ainda na Idade da Pedra, temos um desenho, não é? Uma pintura que é o que eles chamaram de, os europeus depois batizaram por Dama Branca, la Dame Blanche, que é uma mulher, né? Uma sacerdotisa, que é pintada da mesma forma lá em Tassili, na Argélia. Na Argélia, sim, está em Tassili, na Argélia, e tem uma outra semelhante na África do Sul, em Kranzberg. Ou seja, da África do Sul até Kranzberg, aliás, de Kranzberg na África do Sul até na Argélia, é uma distância enorme, meu irmão. É uma distância enorme que é preciso o quê? É preciso fazer uma migração e levar aquilo como conhecimento, como princípio. Ou seja, e aqui, nós ao trazermos esse sistema de civilização, nós queremos corrigir algo que o antropólogo Lewis White, eu penso que foi Lewis White, não é? E tem um outro, acho que é Jacob Bachofen, disseram que no início, na Idade da Idade da Pedra, havia promiscuidade, ou seja, a mulher não sabia quem era o pai dos seus filhos. Na Idade da Pedra, não pode ser verdade isso. Isso é uma forma de envergonhar a nossa civilização e chamar nomes às nossas mulheres desde a Idade da Pedra. Portanto, o que acontece é que nós, ao termos La Dame Blanche em cima no continente, na Argélia, no Tassili, não é? E que está cheio, e vejam que no deserto de Xangala, não é? Eles chamaram Sahara, não é Sahara, é Xangala. Lá em Xangala, se nós vermos a volta do deserto, está cheio de pinturas de animais, de plantas, da mais alta idade da pedra. Só te faz aquilo quem é civilizado. Só faz aquilo quem tem cultura. Só faz aquilo quem tem princípios. E por outra, não tem nenhum artista no mundo, e eu falo isso concretamente enquanto artista plástico, eu não vou pintar só para me divertir, eu vou pintar para deixar recados para aqueles que estão a vir. Toda a imagem que você deixa é um recado para aquele que está a vir. Portanto, essas pinturas rupestres, essa pintura rupestre, portanto, ele é uma pintura que leva à civilização. Nós conseguimos ver
ver nas pinturas rupestres pessoas a semearem, mulheres a darem o parto. Este símbolo que eu uso aqui, o Anki, nós encontramos em muitas estações rupestres, muito antes dos queméticos usarem esse símbolo. Só mesmo aqui em Angola, em Caninguiri, em Chitundulo, Mulume, na estação arqueológica do Namibe, nós encontramos esse símbolo. E encontramos o símbolo do sol. Logo, todos esses princípios civilizacionais nós encontramos na Idade da Pedra. E veja, uma outra questão que nos dá certeza que na Idade da Pedra existiram civilizações, é nós sairmos daqui a pé até na Europa, e lá na Europa os desenhos, as pinturas rupestres mais antigas foram feitas por nós, os africanos, por nós, Tarabana. Quer dizer que, e você vai encontrar pinturas na Espanha, no sul da Bulgária, portanto, no sul da França, muito semelhantes às pinturas que tens em África. E nós perguntamos se as pinturas mais antigas da Europa umas têm 45 mil anos, as que se descobriram no ano passado, e as que eles diziam que eram mais antigas do planeta, e não podem ser mais antigas do planeta porque as mais antigas do planeta estão em África, estão em Tarabana, perdão. Eles diziam que tem 25 mil anos. Há 25 mil anos não havia nenhum homem branco no planeta. Então isso é o homem preto que levou na Europa. Isso é civilização. Eu tiro daqui uma maneira, e eles uma maneira de pensar, de ver a vida, e levo para lá, para a Europa. E veja, tudo que o Ocidente não conseguiu entender, como não foi ele que pintou, não foi ele que escreveu, ele chamou de arte primitiva, arte rupestre. Mas se nós irmos consultar os nossos antepassados, hoje, no Mali, que são os Dogon, que ainda pintam assim, depois da iniciação, do ritual de iniciação masculina, para os homens, eles levam esses homens nas grutas e os ensinam a escrever. Você vai ver que nós vamos conseguir traduzir absolutamente tudo que está escrito nas cavernas. Portanto, Kush e Kemet é resultado desses milhares de anos de civilização. Porque quando nós chegamos no Kemet, quando nós chegamos em Kush, sobretudo em Jeber Markal, aonde nós construímos o primeiro templo propriamente de pedra, nós decidimos construir porque deixamos de venerar, deixamos de encontrar, porque durante todos esses milhares de anos nós não conseguíamos construir templos de pedra, não tínhamos ainda aquela tecnologia, aquela ciência. Mas veja, foram mais de 200 mil anos a dominar a pedra. Então descobrimos o segredo da pedra, começamos a fazer a pedra líquida, aquilo que o outro chamou por cimento, ok? Isso é consequência. E veja, os próprios egiptólogos europeus, alguns sinceros, como o professor Roberto Buval, dizem assim: só é possível construir uma pirâmide ou uma Merkut, só é possível construir e instalar Sachet Ankh num lugar, um povo com mais de 10 mil anos de conhecimento. E os egiptólogos vêm dizer que o Kemet só tem 3.700 anos antes de Cristo. Não é possível. Então eles estabeleceram a nossa história numa perspectiva da periodização deles, não é? Onde eles no Kemet eles põem período dinástico, período pré-dinástico, período protodinástico. Depois daquilo, eles já não sabem mais nada. Então, uma coisa é não existir, a outra coisa é você não saber. O europeu não sabe o que aconteceu aqui. E quando ele descobre, ele esconde. Ele esconde porque não pode revelar isso, porque senão vamos chegar à conclusão que ele não fez nada. Ele aprendeu a fazer algumas coisas e aprendeu sobretudo conosco. Portanto, quando nós chegamos a Jeber Markal, construímos há 35 mil anos. E o
o nosso irmão, temos o nosso irmão, estou a esquecer o nome dele, é o Kush, Zaus Kush, não fala muito bem disso, e há demonstração disso também em livros, em bibliografias. O templo de Amun-Ra, ele tem 35 mil anos antes de Jesus Cristo. Isso está no Sudão, em Jeber Markal. Agora ficou o nome, não é deram o nome de Jeber Markal, é um nome árabe, não é? Porque os árabes depois chegaram lá e conquistaram. Mas nós conseguimos ver, meu irmão, que todos os faraós do Kemet, antes de serem entronizados, tinham que fazer uma romagem para Cush, não é? E dali vinham a pé até no Kemet. Ou seja, era lá em Jeber Markal, no tempo de Amun-Ra, aonde eles recebiam a bênção. Portanto, o Kemet e sobretudo o Cush, a Etiópia, foram, portanto, o resultado desses milhares de anos de civilização na Idade da Pedra. E um dos exemplos mais marcantes que nós podemos ver da civilização na Idade da Pedra é aquilo que eles chamaram de osso de Xangô. O que é isso, osso de Xangô? É aquela fíbula de um chimpanzé que tem 25 mil anos antes de Jesus Cristo, certo? Nessa fíbula nós encontramos o sistema duodecimal, mais a forma de resolver equações nos quatro sistemas: adição, subtração, divisão e multiplicação. Portanto, a CNN, passo a publicidade, eles não nos pagam, fez um vídeo, e eu tenho esse vídeo, e o professor, o nosso grande mestre, o nosso último grande faraó do conhecimento, Kalala Omotunde, não é? Também publicou esse vídeo, fez esse vídeo. O próprio CNN disse como é possível que há 25 mil anos, antes de Jesus Cristo, houve pessoas a fazerem matemática. Depois nós temos o osso de Lelombe, que é uma régua mais ou menos graduada de 30 centímetros, que tem 38 mil anos. E se você comparar com uma régua igual de hoje, você vai encontrar a medida. Quer dizer que na Idade da Pedra nós conhecíamos cálculo, conhecíamos matemática e conhecíamos medição. Então, quer dizer que agora tem um outro problema. Só que os outros que não querem acreditar nas coisas vêm dizer assim: isso não foi criado pelos humanos, isso foi criado por extraterrestres. Bom, então vamos já esclarecer esse problema dos extraterrestres. O primeiro povo no mundo inteiro a falar de extraterrestres foram os Dogon. Os Dogon foram os primeiros a dizer que nós não estamos sós no planeta Terra, não é? E que existem à volta, próximo da nossa esfera, 7 planetas com outro tipo de seres humanos. E isso está escrito no livro do professor Teofilo Benga, Cheikh Anta Diop, Volney, e as fins de contribuições para a historiografia africana. Mas muito antes de Cheikh Anta Diop, do professor Teofilo Benga, houve um antropólogo francês que escreveu o livro Le Renaud Pal, não é? Que foi, portanto, viver com os Dogon e morreu lá, que deixou isso escrito e tirou isso dos Dogon. Portanto, os Dogon sabiam que nós viemos de Sigitolo. Os Mukongo, ou os Akongo, os Bakongo dessa região a sul de África, dizem que nós viemos de Akongo. Os Keméticos diziam que nós viemos de Sotis. Os Zulu diziam que nós viemos de Amazulo. Tudo isso traduzido em português, sabe o que quer dizer? Estrela Sírios. Quer dizer que é dado adquirido que os africanos vieram de Estrela Sírios. E todas as nossas tradições místicas e espirituais disseram que nós viemos de Estrela Sírios. Logo, se nós viemos de Sírios, então os extraterrestres somos nós. Não são outras pessoas. Então os Anunnaki somos nós. Porque a tribo Anu mais antiga no mundo não está lá
na Suméria, como dizem. Até porque já se sabe que os elamitas, os cananeus e outros todos eram pretos. Isso é dado adquirido e que aquele território era território dos faraós do Kemet, não é? Que tinham expandido os seus territórios para lá, para aquela zona. Era tudo uma zona de esfera africana, mas que depois, como qualquer estado, quando é muito grande, ele depois se associa e as pessoas se separam. Logo, se são extraterrestres que criaram, somos nós os extraterrestres, nós os sirianos, nós que viemos de sírios, não é? Os únicos capazes de viajar desde aquela estrela para aqui e virmos com a pele negra, porque os nossos antepassados dizem que nós em sírios, por causa da temperatura que fazem sírios, porque são 3 sóis a circularem à volta dos outros, são pretos também, não é? Então, não são nem os fledianos, nem os, como eles dizem, os draconianos, nem outros que vieram habitar esse planeta. Somos nós, os sirianos. Esse é um ponto. Segundo, não tem peixe que consegue viver fora d'água. O peixe tem que viver dentro d'água. Terceiro, não tem, por exemplo, um leão que consegue vir viver aqui na cidade. Um leão, se vir viver aqui na cidade, ele morre. Portanto, o que é que acontece? O que é que eu quero dizer com isso? Se houver extraterrestre a vir aqui no nosso planeta, para poder viver aqui muito tempo, ele, como não tem um corpo adaptado para viver aqui, tem que morrer, entrar no corpo de uma mulher humana e poder nascer. Então aí já não é extraterrestre, é um terrestre. Ok? Então são essas coisas que a gente precisa elucidar no nosso povo. Porque o nosso povo agora ouve tudo, acha que quase tudo que se fala sobre nós, quando não se consegue encontrar o que aconteceu realmente para nós fazermos essa grande civilização, que é a civilização siriana, entarana, não é? Portanto, quando não se consegue entender, quer-se trazer o discurso dos extraterrestres. Então, vamos parar com esse discurso dos extraterrestres, vamos parar com isso e vamos falar de pessoas com esse corpo que construíram a grande civilização. Portanto, depois de fazer essa introdução, já que nós vimos que houve uma civilização de facto na Idade da Pedra, podemos compreender agora a civilização de Cush e de Kemet. Cush e Kemet é resultado do que nossos antepassados aprenderam há milhões de anos. Conseguiram descobrir, portanto, como fazer a pedra líquida, ou seja, criar o cimento. O cimento, quem for no Kemet, não sei se já destruíram, porque tem lá muitos caucasianos a controlar aquilo que é nosso. Eles estão a destruir muita coisa, isso é dado adquirido. Os europeus estão a destruir muita coisa no Kemet, os que estão lá. Não estão lá para conservar, não. É tirar conhecimento e destruir. Ok? Muitas coisas estão a ser destruídas, mas nós podemos ver ali no deserto, não é? Ali no deserto, portanto, quem vai descer para o Assuão, está lá a fórmula do cimento deixada por Imhotep. Imhotep deixou a fórmula do cimento. Ok? Nós aprendemos a fazer a pedra líquida. E depois de aprendermos a fazer a pedra líquida, começamos a fazer os templos. E o que é que acontece? A base da nossa civilização, realmente, ela está em Cush. É em Cush onde está a base da civilização quemética. E por que está em Cush a base da civilização quemética? Quando a civilização de Xangala termina, não é? O círculo de civilização de Xangala, que é o do Sahara, terminou, nós começamos a nos reagrupar ali na zona de Cush, Etiópia, e decidimos aproveitar o crescente fértil do Nilo, não é? Ou do rio Rapi. E ali nós começamos a fazer algo novo. Ao descobrirmos a ciência da pedra, ao atingirmos o mais alto nível do conhecimento da matemática
ao descobrirmos o mais alto nível do conhecimento da agricultura, porque a agricultura não foi feita no período neolítico, como eles dizem, é muito antes, e quem mostra isso é um cientista russo de nome Vavilov. Vavilov, no segundo volume de História Geral da África, da Unesco, fala disso, fala de que a agricultura surgiu em África e um dos primeiros produtos que a África cultivou foi o arroz. E isso aconteceu por aí há cerca de 25 mil anos antes de Jesus Cristo. Então, é muito tempo de civilização. Ao descobrirmos o tempo, como ele se comporta, criamos o primeiro calendário. E o primeiro calendário se